Que podia fazer ele na Terra? A sua posição aqui é clara. Na Terra ele é estrangeiro. Tivemos que falar dele, porque é o instrumento da descida dos ideais, nosso tema atual. Continua sendo cidadão do seu mundo tão diferente e desce para viver a sua verdade que não pode ser desmentida. Se esta sua posição lhe impõe tremendos deveres, desconhecidos do evoluído, para ele representa ela também um direito e uma força. Cada ser funciona segundo a lei do seu plano ao qual fica ligado, e que seja como utilidade ou como fardo, ele leva consigo para onde for. O evoluído que, por sua natureza não entra na luta do mundo, e no entanto tem de resolver o problema da sua sobrevivência, para que seja possível o cumprimento de sua missão, deve possuir os seus meios de defesa e proteção. Trata-se de um cordeiro que tem de sobreviver entre os lobos, de um evangélico que usa o método da não resistência num campo de batalha. E a defesa deste indivíduo interessa a vida, porque ela dele necessita, tendo-lhe entregue a tarefa, para ele fundamental, de promover a evolução. Será possível que ao evoluído inconsciente e destruidor tenha sido deixado o poder de liquidar o evoluído, impedindo assim o desenvolvimento da evolução? Será possível que o mal vença realmente o bem, e o que é inferior vença o superior? Mas se é certo que o evoluído é um exilado em terra estrangeira, verdade é também que a lei de sua pátria o segue e o protege a fim de que se cumpra a sua missão. Se aquela lei permite que o evoluído elimine, o permite só quando chegou a hora em que o evoluído convém ir-se embora, porque a sua missão se cumpriu. A lei de Deus é a verdadeira dona de tudo, inclusive do evoluído e do mundo. Ninguém pode deter o processo da descida dos ideais à Terra, que realizam os objetivos da evolução. Os obstáculos ficam limitados no espaço e no tempo, e lhes foi dado o poder de resistir, mas não de vencer. Eis o significado, a técnica, os instrumentos e as consequências da realização na Terra do fenômeno da descida dos ideais. 2. A humanidade em fase de transição evolutiva. É inevitável que as concepções humanas sejam antropomórficas porque foram conquistadas por um cérebro humano, como resultado das experiências vividas e portanto em função dos conhecimentos adquiridos no ambiente terrestre. Como pode a mente humana, que é um produto de nossa vida, conter elementos de juízo e unidade de medida que ultrapassem os limites dela? A nossa capacidade de conceber baseia-se e eleva-se sobre elementos oferecidos pelos nossos sentidos, que representam uma abertura para o exterior circunscrito somente uma amplitude determinada do real e a uma determinada ordem de fenômenos. Tudo o que estas vias de comunicação não deixam passar, não é percebido, e para nós, portanto, é como se não existisse. É por conseguinte com um material bem limitado, ou seja, aquele que nós podemos obter deste modo, que foi construída no passado a nossa forma mental, que é o instrumento com o qual hoje julgamos. Não podemos pois elevar as nossas construções ideais senão com este instrumento e sobre estas bases simples, dado que não possuímos outros elementos. Daí, tudo que está mais além destes limites encontra-se fora de nossa mente, isto é, não é concebido, nem concebível. E, se pretendemos elevar-nos a concepções superiores, não podemos fazê-lo senão com estes nossos meios, ou seja, com a nossa mente limitada, que tende a reduzir tudo às formas do seu concebível, porque, por força das coisas, não pode e não sabe pensar senão antropomorficamente. Se nós percebemos só uma pequena parte da realidade, o que haverá mais além desta? Apenas recentemente, com meios indiretos, pelas vias da ciência, o homem começou a dar-se conta de tudo isto. E viu, também, que nem sequer esta parte que percebemos é realidade, mas apenas uma interpretação dela, porque obtida através dos nossos sentidos limitados, e pensada com o instrumento de nossa mente, relativa ao ambiente terrestre. Pode acontecer, então, que o produto de nossa interpretação seja somente uma distorção da realidade,
E o que julgamos ser não passa de uma projeção antropomórfica construída por nós com as ideias fornecidas pela nossa vida. Mas há ainda um outro fato que influi sobre o nosso modo de conceber. Se tudo o que existe está englobado no transformismo universal, nem sequer as nossas concepções lhe podem escapar, o que faz com que elas sejam relativas e progressivas. É indiscutível que se o universo se transforma por evolução, também por evolução, se transforma o órgão mental com o qual o percebemos e julgamos. Portanto, tudo é visto sucessivamente de diversos modos, cada um dos quais representa uma realidade, relativa a quem observa e ao momento em que observa. Eis que não possuímos das coisas senão estas nossas sucessivas e relativas representações, feitas por nós mesmos. Julgamos ter alcançado uma realidade, mas esta é a realidade que o observador alcança por si mesmo naquele dado momento, e que varia com o observador e o momento, isto é, de um observador para outro, e, com o decorrer do tempo, para o mesmo observador. É assim que as nossas verdades não expressam outra coisa senão a maneira pela qual são vistas e concebidas para cada um, num dado momento. Elas são, portanto, relativas ao observador e progressivas no tempo. Uma vez que isto depende da estrutura do ser humano, tudo permanece verdadeiro também no campo das verdades filosóficas, religiosas, morais, sociais, etc. Todas as formas de existência parecem não serem possíveis se não forem consideradas como um vir a ser, e o homem deu-se conta de que tudo é movimento, tanto no universo físico, no dinâmico, como no espiritual. No campo das verdades acima mencionadas, o transformismo evolutivo é ainda mais evidente, porque a psique é mais móvel e varia mais rapidamente com a evolução em função das fases sucessivas que ela atravessa. Também aquelas verdades estão em contínuo movimento, são relativas e progressivas. Este é o patrimônio mental que nos é dado possuir, limitadas representações antropomórficas e verdades em marcha. No entanto, este mesmo progressivo relativismo leva consigo implícita a sua compensação. A ideia do transformismo em marcha exige a ideia de um ponto de chegada, que é também ponto de referência, sem o qual qualquer movimento não se pode apreciar. Então, a ideia mesma de verdade relativa e progressiva nos leva necessariamente à ideia oposta e complementar, de verdade absoluta e imutável. O movimento exige uma meta, um ponto situado fora dele, em função do qual se realize. Transformismo e relatividade progressiva por si sós não se mantêm, necessitando de um absoluto que cumpra a função oposta, servindo de suporte. A isso leva o próprio princípio do dualismo universal, pelo qual cada posição existe em função do seu oposto, com cuja união somente é possível reconstruir a unidade, reunindo assim as duas metades divididas. É como reencontrar-se do positivo e negativo e ao contrário, para formar um só e mesmo circuito. A fugidia mobilidade contínua se apoia na solidez do imóvel, do qual necessita para que tudo não se perca num futuro imenso sem equilíbrio, orientação e significado. Esta fluidez deve ser um movimento na ordem, pois de outra forma levaria o mesmo já teria levado, tudo há muito tempo a naufragar no caos. A instabilidade não é admissível senão em função de uma estabilidade, assim como a relatividade não se sustém senão em relação a um absoluto. Na lógica da estrutura e funcionamento do universo, há a necessidade de um ponto ômega, que não seja somente o ponto final da evolução, como um seu ponto cósmico, último produto do processo ascensional, mas que seja ponto de partida e de chegada, o alfa e o ômega de todo o transformismo dado pela existência, seja ainda o centro de todo este imenso fenômeno que o abrace, o dirija, o resume e o justifique, um ponto no qual se inicie e se resolva a instabilidade do vir a ser, a corrida do movimento, a relatividade de tal transformístico modo de existir em formas de dimensões sempre imutáveis, enfim um ponto no qual tudo deve finalmente deter-se,
porque alcançou a sua plenitude no aperfeiçoamento total do imperfeito, completando o incompleto, na superação final de todas as dimensões. É a própria ideia do relativo no qual vivemos que nos leva por reflexo à ideia do absoluto, mesmo que não nos seja dado conhecê-la diretamente. Se o nosso relativismo nos nega a concepção do absoluto, e se o nosso antropomorfismo não pode alcançá-lo, nem por isso ele deixa de existir. Pelo contrário, é justamente a nossa posição unilateral, e por isso mesmo incompleta que, exigindo seja completada, nos indica a oposta, somente na qual isto pode realizar-se. É precisamente o fato de estarmos colocados no lado do ser, que se faz sentir a necessidade da presença do seu outro lado, só em função do qual se pode completar o nosso tipo de existência. A esta concepção de uma estabilidade definitiva o homem pode haver chegado também porque alguns aspectos da realidade acessível a ele lhe indicaram, se bem que em sentido relativo. O transformismo em que ele está submergido pode de fato apresentar-lhe algumas zonas ou fases de imobilidade, a qual pode, no entanto, verificar-se, apenas como temporário descanso, uma aparente pausa no caminho, uma suspensão momentânea do movimento. Este movimento, apesar disso, continua, mas em vez de se verificar numa manifestação exterior, verifica-se como amadurecimento profundo no qual a existência prepara as suas mutações, perceptíveis só quando elas chegam a manifestar-se na forma exterior. É assim que o vir a ser da existência pode parecer suspenso, dado a ilusão da imobilidade definitiva, e é também que, no meio da relatividade, podem surgir pontos que pareçam fixos e definitivos, momentos de estabilidade, que podem fazer crer terem alcançado a imutabilidade, apesar de não serem mais do que repousos e paragens passageiros no transformismo. Verdadeiramente não passavam de transitórias posições de equilíbrio, prontas a romper-se para retomar o caminho. Não são senão um momentâneo estabilizar-se de forças contrárias que no equilíbrio dos impulsos se neutralizam. É nesta posição estática de movimento relativo que, sem a desintegração atômica, a matéria parecerá eternamente estável conforme se julgou no passado. Isto não impede que ela esteja pronta a transformar-se em energia, ao serem rompidos os seus equilíbrios atômicos internos. O vir a ser da existência não se detém jamais. Não é possível, porém, um transformismo que não seja um meio para alcançar um fim, um processo sem solução, um movimento eternamente numa determinada direção. Possível somente será um transformismo compensado com um movimento contrário e complementar, em função de um ponto de partida e de chegada, dentro dos limites de um dado percurso ou processo transformístico. Se queremos aprofundar para compreender a natureza daquele movimento, temos de chegar ao conceito de involução e evolução, entendidos como os dois períodos opostos e complementares do mesmo ciclo. Só assim tal movimento não se anula no vazio, mas complementa-se com a sua fase contrária, em função do seu ponto de referência fixo, de partida e de chegada, que lhe imprime uma direção sem a qual ele não pode existir. Assim a simples ideia de movimento vir a ser aperfeiçoa-se, mudando-se naquela mais exata de transformismo em direção evolutiva e de transformismo em direção evolutiva. Tal é então o duplo movimento no qual consiste o vir a ser e existência. Isto significa que em nosso universo não se pode existir senão movendo-se em direção evolutiva ou movendo-se em direção evolutiva, ou progredindo ou retrocedendo, ou afastando-se ou avizinhando-se de Deus, princípio e fim, porque é em função de Deus que tudo existe. A estase, neste processo de ida e volta, não pode ser constituída senão por períodos transitórios, que tarde ou cedo são retomados no movimento da existência. O transformismo não é pois uma qualquer mutação desordenada, ao acaso, mas sim um movimento bem regulado, fechado dentro de normas de um processo fenomênico bem definido e disciplinado.
Sem um tal princípio de ordem que o dirige, é difícil imaginar como ele se possa realizar. Ora, tudo isto implica a existência de um esquema diretivo, de um plano pré-estabelecido que determina o caminho e, ao longo dele, as fases de descida e de ascensão. Deve haver então diferentes níveis de evolução, diversas alturas ou graus progressivos no modo de existir, posições biológicas mais ou menos avançadas, conforme o caminho executado para cada ser em relação ao ponto final de todo o processo, em direção ao qual tudo converge. Eis como pôde nascer e o que significa a ideia de progresso. Eis como transcorre o fenômeno do gradual desenvolvimento do ser por evolução. Vimos estes conceitos desenvolverem-se, ligados uns aos outros num progressivo concatenamento lógico. Chegados a este ponto, podemos explicar melhor o significado do conceito de verdades relativas e progressivas de que falamos anteriormente. O que estabelece o grau de nosso conhecimento é o nível de evolução alcançado pelo instrumento que possuímos para este fim, ou seja, nossa mente. O conhecimento existe, portanto, em função da evolução, progride com o aperfeiçoar-se deste instrumento e a sua amplitude é dada por seu desenvolvimento. Na natureza tudo já está compreendido e resolvido, e tanto é assim que nós já encontramos tudo no estado de funcionamento. Somos nós que temos ainda de chegar a compreender e a resolver. No indivíduo mais evoluído a dificuldade não reside tanto no compreender quanto no fazer compreender aos menos evoluídos do que ele, os quais, às vezes, levam séculos antes de chegarem à compreensão. Esta é a história dos gênios incompreendidos. O que impede o conhecimento são os próprios limites do instrumento mental que o indivíduo tem de utilizar para alcançá-lo. E superá-los representa um esforço ao qual o ser se rebela. A agilidade para executar tal trabalho é tanto menor quanto mais evoluído é o ser. Quanto mais atrasado, mais se aproxima da inércia da pedra, da qual se encontra mais perto evolutivamente. Tem horror às mudanças, opõe resistência a toda renovação de ideias, uma vontade anti-esforço, para paralisar a ascensão que o incomoda. Essa tendência à estagnação chama-se misoneísmo e é devida ao impulso que tem o subconsciente de ficar agarrado ao que armazenou no passado, que representa a linha de conduta mais segura porque já foi provada pela existência, e forma o seu patrimônio que tanto esforço lhe custou para conquistar. Prefere assim, por preguiça, não construir outro patrimônio, quando para viver basta o que já possui. Os vários graus de conhecimento que a evolução nos oferece alcançam-se com tipos variados de inteligência, proporcionados ao nível biológico conquistado pelo indivíduo. Para as formas superiores de conhecimento, os primitivos estão completamente imaturos. Podem recebê-lo, aprendê-lo, repeti-lo, possuí-lo em aparência, mas uma coisa é a erudição e outra é saber pensar. O involuído não é um estúpido, mas é necessário compreender qual é o seu tipo de inteligência. Esta é sempre a do seu nível evolutivo animal humano, possuindo assim a relativa sabedoria, para ser utilizada no seguinte: sabedoria dirigida à defesa da vida, resultado do caminho percorrido no passado, limitada a fins imediatos, feita para resolver os problemas práticos, próximos, e não os altos, teóricos, longínquos. A tal biótipo basta-lhe a sagacidade comum, a habilidade do engano e saber tirar proveito de tudo. Com isto ele se crê inteligente e de fato esta é a sua inteligência. Mas o tipo de inteligência se transforma com a evolução e se eleva para enfrentar e resolver outros problemas bem diferentes, que para o tipo precedente ficam fora do concebível. Assim, entre evoluído e involuído poderá encontrar-se o mesmo desnível de compreensão que existe entre um homem e um animal. Com a evolução, a inteligência coloca problemas sempre mais vastos, gerais, mais próximos dos princípios diretores, no centro do conhecimento. É em direção a este centro que avança o ser, afastando-se da periferia ou superfície, onde funciona a realidade prática exterior. Temos assim outro tipo de inteligência,
feita para outros trabalhos e dirigida a outros fins. Ela abraça horizontes e concentra visões imensas, reúne em síntese, espaços conceptuais amplíssimos, libertando-se por abstração da infinita multiplicidade do particular. Poder-se-ia chamar isto olho telescópico, feito para ver longe, em comparação com outro que se poderia chamar olho microscópico, feito para ver perto. Trata-se de fato de uma inteligência pequena, limitada ao contingente, descentrada na multiplicidade do particular, desorientada e dispersa em mil fatos pequenos dos quais escapa o significado no seu plano diretor. Mas evoluindo, com a capacidade de vê-los, se ampliam sempre mais também os horizontes percebidos. Os dois tipos de inteligência não se compreendem. O primitivo, justamente porque é ignorante, crê possuir toda a verdade, completa e definitiva. O evoluído, pelo fato de saber, chega a compreender quanto mais amplo é o conhecimento, para além das limitadas possibilidades humanas, e portanto quanto ele ainda desconhece. O primitivo liquida rapidamente todos os maiores problemas do conhecimento, suprimindo-os, limitando-se aos da vida animal. Para ele só são importantes estes. Para ele o pensador é um inepto para a vida, perdido entre nuvens, fora da realidade, uma coisa inútil, que se deve eliminar. Forma mental, desejos, emoções e dores são diversos. Os problemas em que o primitivo se coloca e tem de resolver são os mais simples dos que os do evoluído, mas como acontece com este, são sempre proporcionais à sua inteligência. Quem se encontra ainda envolvido nas necessidades materiais deve, para sobreviver, ocupar-se destas. O interesse por outros problemas mais adiantados pode surgir somente quando os primeiros já tenham sido resolvidos, isto é, numa fase de civilização mais alta, no qual a vida seja menos violenta e feroz, direitos e deveres estejam estabelecidos e garantida para o indivíduo a satisfação das necessidades materiais, de maneira que estas não o ataquem e o distraiam e ele possa dirigir-se a outros trabalhos, construindo uma forma mental adequada a estes. Continuemos seguindo o fio de nossa lógica, para ver até onde nos leva. Vimos no universo uma previsão e coordenação de trabalho, o que implica a presença de um pensamento diretor. Este plano no qual se move um processo involutivo e evolutivo não pode ser outra coisa senão o produto de uma inteligência, suprema neste caso, que somente pode ser a de Deus. Isto porque tudo isso pode derivar e depender somente de quem esteja por sobre toda a criação, de quem, para poder discipliná-la, esteja em condição de compreendê-la com a sua mente e possuí-la com a sua potência, o que só Deus pode fazer. Eis então que aquele plano não é outra coisa senão a lei de Deus, imposta como regra da existência, base da ordem do universo. Esta lei não é letra morta, escrita em palavra, mas, pelo contrário, está viva e em ação, porque é pensamento e vontade, é ideia e realização. Quando a criatura desvia dela, a lei volta a chamar para o caminho reto o desviado que dela se afastou. Impele-o a voltar a ela para seu bem, mesmo porque não é tolerável uma infração à lei, que representa um atentado à integridade do plano de Deus, uma tentativa de destruí-lo, a fim de se substituir a vontade suprema pela vontade da criatura rebelde. Eis que a reação da lei tem a sua função, que é a da defesa deste plano que quer e deve permanecer absolutamente íntegro para ser realizado. Porque é nele que está a salvação do universo, dado que determina o caminho de regresso de tudo a Deus, enquanto o ser procura sair da órbita traçada pela lei, para impor o seu desvio. Esta saída do plano estabelecido para tentar uma órbita diversa anti-lei, deve ser liquidada. Este é o princípio fundamental e na Terra cada lei o repete, reagindo seja com a prisão, seja com o inferno, porque a reação punitiva é a única coisa que o evoluído é capaz de compreender e o que o pode induzir a obedecer. Se não tivesse em questão seu dano, o transgressor não se ocuparia para nada da lei,
que permaneceria uma afirmação teórica, sem nenhum resultado prático. Assim a reação da lei assume forma de dor para o violador, que se justifica da parte da lei como sua legítima defesa, porque ela representa o plano de Deus, anteposto à salvação do ser. Eis que em última análise a dor é santa e sábia porque é uma medida providencial de proteção, que obriga assim a criatura a tomar o caminho da sua salvação, que consiste no regresso a Deus. O plano da lei guia o caminho da evolução e determina que ele deve avançar em direção a Deus, seu ponto final. Evoluir significa progredir num processo de divinização, o que quer dizer aquisição de qualidades mais altas do ser, colocadas no cimo da escadaria da subida, isto é, potência de pensamento, inteligência, sabedoria, bondade, espiritualidade, que são as qualidades de Deus. Se esse caminho avança nesta direção, ele tem de consistir no desenvolvimento mental e espiritual. Este é de fato o caminho que vemos ter a evolução percorrido até hoje, subindo desde a matéria, através da vida vegetal e animal até o homem, que justamente se distingue pelo seu desenvolvimento cerebral. A história de nossa passada evolução nos mostra que por aquele trecho, tal era a direção impressa ao caminho do plano diretor, o que nos autoriza a crer que, uma vez estabelecido que esta é a lei que guia o fenômeno, ela tem de continuar a desenvolver-se no mesmo sentido, segundo o mesmo princípio. A consequência desta lógica é que a humanidade, não por comando de castas religiosas ou de teorias filosófico-morais, mas por lei positiva de evolução, pelos princípios de uma biologia mais ampla, do passado, presente e futuro, tem de continuar a seguir o seu caminho já traçado, que consiste em divinizar-se cada vez mais, o que significa avançar em direção à espiritualidade. E se isto é que a lei quer, cada desobediência levará fatalmente à reação, como vimos, isto é, a sanção contra quem tente desvios fora da linha traçada. É portanto no sentido da espiritualização que deve realizar-se o crescimento evolutivo. A história do passado mostra-nos qual deve ser o nosso futuro. Se o crescimento evolutivo no trecho percorrido até agora foi dirigido neste sentido, é evidente justamente esta qualidade que terá de acentuar-se cada vez mais no trecho a percorrer no futuro, porque a evolução é um processo único e agora estamos realizando a continuação dele. Descoberta importante esta, porque nos mostra qual deve ser a direção a seguir agora em nosso caminho evolutivo, e a lei quer que nos movamos neste sentido, sob pena das suas reações dolorosas em caso de desobediência. O passo atual é perigoso, porque o homem alcançou uma madureza mental que o coloca ante o dever de tomar sobre si as responsabilidades que tal madureza acarreta. O homem, neste momento, chegou a um desenvolvimento mental e de consciência que o capacita a assumir-se a si mesmo, não funcionando mais como um animal guiado pelo instinto, mas com conhecimento do plano diretivo da vida, a direção do processo evolutivo no seu planeta, fazendo-se operário inteligente de Deus, colaborador na execução da sua lei. O homem agora não pode mais aceitar cegamente, só por fé, a descida dos ideais do alto, concedida por revelação, mas deve inteligentemente compreender o seu significado e a função, e obrar ativamente para traduzi-los em realidade na Terra. Os fatos confirmam estas afirmações. Hoje, realmente a humanidade encontra-se numa curva ou virada biológica, em fase de transição evolutiva, pelo fato dela passar de um tipo de trabalho, inferior, que lhe é imposto pela necessidade da luta pela sobrevivência física num ambiente hostil, a um tipo de trabalho superior, dirigido ao desenvolvimento da mente e do espírito, em ambiente civilizado. A ferocidade e a força bruta servem agora cada vez menos para os fins da vida, a qual interessam cada vez mais a cultura, o pensamento, a inteligência, porque eles são mais úteis. E a vida, sem hesitar, escolhe sempre o mais útil para a sua afirmação e para a sua continuação.
O tipo de vida que nos espera no futuro está então evidentemente traçado. É este e não o outro. Este é aquele que a lei quer no momento atual de nosso desenvolvimento evolutivo. Estas são hoje para nós as diretivas do plano de Deus. Este é o comando ao qual ele exige que se obedeça. Se o homem não seguir esta linha de conduta, se situará numa posição anti-lei, com as consequências dolorosas que vimos. Então, se o homem, aproveitando o progresso alcançado e as descobertas que o libertam do trabalho físico e de tantas duras necessidades materiais, utilizar tudo isto somente para divertir-se e dirigir a inteligência em sentido destrutivo em lugar de criador, para o mal em vez de para o bem, então certamente a lei reagirá enchendo o mundo de dor, porque, como vimos, cada violação leva ao correspondente pagamento doloroso. Então a humanidade ficará fora da lei, abandonada a si mesma para destruir-se com as suas próprias mãos. A conclusão a que chegamos aqui é que a humanidade hoje se encontra na encruzilhada, ou ela segue a linha da evolução segundo o plano de Deus, que é o da espiritualização, avançando em direção ao sistema para adquirir as suas qualidades, ou pelo contrário, continuando a seguir a psicologia do passado, feita de egoísmo e agressividade destrutiva, se prestará a fazer um uso louco dos novos potentíssimos meios dos quais dispõe. No primeiro caso, poderá alcançar uma verdadeira civilização, no segundo se autodestruirá e a supremacia da vida sobre o planeta passará a outras raças animais inferiores que substituirão a humana. Espiritualização significa consciência, sentido de responsabilidade e da justiça no uso dos novos poderes, significa assumir inteligentemente as diretrizes da vida sobre a Terra, a do homem e a dos seus co-inquilinos, não já com a forma mental tradicional do involuído, mas com a do evoluído. Insistir na psicologia do passado agora pode significar a morte. Impulsionar a humanidade em direção à sua inteligente espiritualização pode significar salvá-la da destruição. Daí conclui-se como é grande a importância do trabalho que realizam todos os que na Terra trabalham para a descida dos ideais que contém o programa do desenvolvimento futuro da humanidade e nos indicam de que modo deve continuar a atuação do plano de Deus, agora na Terra, para realizar esta nova fase do processo evolutivo. No entanto, o mundo considera muitas vezes estes indivíduos como iludidos, fora da realidade e os condena, os chama de sonhadores carentes de sentido prático, enquanto eles, neste momento, representam porventura a única salvação para a humanidade na sua atual fase de transição evolutiva. 3. O crítico momento histórico atual, início de uma nova era. Tratemos de compreender em profundidade o significado do momento histórico atual. O que salta primeiro à vista é o seu aspecto negativo, que é o mais próximo e se encontra já em ação. Trata-se de um processo de destruição de valores do passado, conquistados com tanto esforço nos últimos milênios. Assistimos à dispersão dos mais preciosos tesouros da espiritualidade, que é premissa indispensável para uma sábia direção da conduta humana. E paralelamente vemos que nada se reconstrói no lugar do que se vem destruindo espiritualmente, que não surgem e não se afirmam novos valores daquele tipo em substituição aos antigos, de maneira que se fica num vazio. A espiritualidade está em liquidação porque as suas velhas formas não convencem mais, porque se adaptam cada vez menos à mente moderna, e não se sabe ainda substituí-las por outras novas, racionais e científicas. As religiões apresentam suas verdades num modo fideístico, à base de mistérios, e absolutista autoritário, com o que se trata de suprir a falta de provas, o que afasta o homem de hoje, que assim vai em busca de outras verdades, as científicas, mais positivas, demonstradas, praticamente utilizáveis. Hoje se pretende impor o problema da vida em forma diferente do passado, sobre bases claras e concretas e não sobre abstrações teóricas colocadas fora da realidade da vida. Entretanto, entre o velho que não serve mais e o novo por construir,
Sucede que a conduta humana fica desorientada e, faltando-lhe diretivas superiores, vai à deriva, retrocedendo involutivamente em direção à animalidade. Assim os progressos da técnica são usados ao inverso, não se fazendo dele um meio para alcançar fins superiores, mas sim para engordar no bem-estar ou para se matarem todos com a guerra atômica. Assim, no meio de tanto progresso, o mundo fica à mercê dos impulsos elementares, adequados mais a perdê-lo do que a salvá-lo. Procuremos compreender o que está acontecendo. Quando um fenômeno chega à sua maturação, tende irresistivelmente a precipitar-se na conclusão. Ele é então como um parto e deve necessariamente realizar-se. A vida, no entanto, oferece-lhe os meios, estimula os impulsos, prepara tudo para que o fenômeno se cumpra com facilidade. Se o indivíduo, em vez de seguir a lei até o fundo, se nega, então todo o processo no qual se encontra envolvido desmorona-se sobre ele. O que o estava preparado para um progresso em direção ao melhor se transforma num retrocesso em direção ao pior. Este é o tremendo perigo que pesa sobre a humanidade de hoje, isto é, que ela se arruíne por não querer fazer bom uso dos novos poderes conquistados. Ora, precisamente sucede que, enquanto eles, para não se tornarem mortíferos nas mãos de um inconsciente, teriam a necessidade de ser dirigidos por uma nova sabedoria, ainda mais consciente e decisiva do que dos séculos passados, neste momento não temos nada além dos rudimentos da antiga, sem saber como substituí-la. O perigo é grave enquanto a humanidade, absorvida no detalhe sem dar-se conta do que acontece nas linhas gerais, está arriscando o seu futuro, está jogando o seu futuro destino. Neste ponto do caminho da evolução ela se encontra numa bifurcação. Se responder ao apelo ascensional da vida, subirá a um plano biológico ou nível evolutivo mais avançado, e portanto de maior civilização e menos luta, dificuldade e dor. Se não responder, retrocederá a um plano biológico ou nível evolutivo mais atrasado, isto é, ao estado selvagem do primitivo e à correspondente dura forma de existência. O momento é crítico porque está em jogo a salvação, a imediata, positiva, controlável neste mundo, aquela que todos compreendem e tomam a sério, porque não é uma fé discutível, mas sim uma realidade biológica. Se não se aceita, se não se atende ao convite, amanhã a humanidade poderá chorar sobre as suas ruínas, porque em vez de dar um passo adiante para evoluir em direção ao melhor, terá querido retroceder um passo para evoluir em direção ao pior. Quem conhece a estrutura das leis da vida sabe que tudo isto pode suceder. O tema da descida dos ideais interessa sobretudo neste momento, porque eles nos apresentam o programa a realizar, enquanto evolutivamente representam uma antecipação de estados mais avançados que esperam ser realizados por nós no futuro. Chegou a hora da escolha, o momento da curva decisiva, do salto numa direção ou noutra. Procuremos fazer compreender o que está acontecendo, orientados pelo tratado nos precedentes volumes da nossa obra. Porque sem a premissa de um sistema filosófico científico completo não é possível chegar a conclusões positivas. As espetaculares realizações da ciência mostram-nos que se está preparando algo de excepcional na história da humanidade. Algo se está movendo nas vísceras do fenômeno evolutivo e por isso inconscientemente o mundo se encontra numa ansiosa agitação, desconhecida no passado. Se falha o salto, não se sabe como e onde se irá cair. E é perigoso tentar às cegas. Seria necessário mover-se orientados no seio do organismo fenômenico universal dentro do qual existimos e de cujas reações não podemos prescindir, para saber o que se deve fazer, sabendo quais são as consequências do que se faz. É necessário sermos sábios e previdentes, e só com conhecimento e consciência poderemos sê-lo. Tentando em nossos volumes realizar uma síntese universal, tratamos de dar uma contribuição neste sentido. Tudo isto é urgente porque o fenômeno evolutivo está exercendo pressão para realizar-se e por isto corre em direção à conclusão do atual período e início de um outro,
para resolver, de qualquer maneira, a nossa escolha, ou a favor da humanidade com seu progresso, ou de seu dano com o retrocesso. A deslocação em direção a novos equilíbrios já está iniciada. Enquanto a vida avança, o homem não compreende o que está sucedendo e resiste amarrado ao passado com a sua velha forma mental. Adiante dele há uma estrada cheia de luz, ao longo da qual a vida o impulsiona, mas ele continua olhando para trás, para um mundo cheio de trevas. Tal é o tempestuoso contraste entre os impulsos opostos do momento atual. Mas ninguém pode mudar a fundamental razão do ser que é evoluir, nem pode paralisar o irrefreável anseio de progresso, de que é constituída a vida. Quem tem inteligência, consciência e meios, deveria ajudar a avançar o mais rapidamente possível neste caminho que leva à salvação com a superação. A humanidade deve escolher entre as duas direções a tomar. O caminho é um só, o da evolução. Mas se pode percorrê-lo para frente ou para trás. Adiante se encontram os mais requintados valores de ordem psíquica e espiritual. O homem tem hoje nas mãos poderes jamais possuídos. Que uso fará deles? Servir-se-á para tornar-se sempre mais rico, egoísta, corrompido, permanecendo no plano animal, ou, pelo contrário, servir-se-á para ascender a um plano mais alto, transformando-se cada vez mais num ser de pensamento e consciência. Estes poderes podem ser utilizados nestas duas direções. Eles permitem um salto para frente, de grandes proporções, mas se mal usados podem levar um grande retrocesso involutivo. Ou se constrói um novo edifício, ou se fica descoberto entre as ruínas do velho. Este é um desses momentos da evolução em que o ideal e sua realização assumem um valor especial, diferente do costumeiro. Melhor dizendo, o ideal não é mais, como se julga normalmente, algo de utópico, não positivo, estranho à realidade prática, mas ao contrário, introduz-se nesta realidade como uma necessidade vital, com um programa a ser realizado com urgência. Um programa necessário para a salvação, para não perder-se no retrocesso, mas principalmente para continuar a avançar ao longo do caminho da evolução. O que está em jogo é imenso. Existe a perspectiva de um novo tipo de civilização, de uma era de bem-estar, de libertação da escravidão do trabalho e com isto de novas atividades muito mais altas e inteligentemente orientadas, realizadas por um biótipo humano mais evoluído, com outra forma mental. Isto é o que está amadurecendo na profundidade do fenômeno da evolução. É verdade que a vida não apresenta ao ser tais problemas, nem solicita desenvolvimentos semelhantes quando não chegou a hora. Antes que esta chegue, a vida prepara longamente o fenômeno para que possa realizar-se, rodeia-o de condições adequadas, depois o protege e ajuda para que chegue a realizar-se. Mas quando tudo está pronto e amadureceu o momento da sua realização, a vida exige do ser um esforço proporcional às suas capacidades e o responsabiliza se da sua parte falta a resposta adequada, deixando nesse caso recair sobre ele as consequências. Então a lei de Deus se apropria do fenômeno e dela não é possível fugir. É permitido somente alterar as posições de cada um em relação a ela, isto é, violar-se a si mesmo. Verifica-se o dito fenômeno do retrocesso involutivo. Ela automaticamente castiga quem, chegado o momento em que tudo amadureceu e está pronto para avançar, não aceita a oferta, dela quer fazer mau uso, segue o impulso evolutivo em direção inversa, e em vez de utilizar os novos meios dirigindo-se em direção ao S, aproveitando-os dirigindo-se em direção ao AS. Querendo assim repetir o motivo da revolta inicial, é inevitável que as consequências sejam as mesmas, o precipitar-se de cabeça no abismo, para ficar ali sepultado, emborcado, como sucedeu a primeira vez, até que não tenha sido realizado o trabalho de regresso ascensional. Não há dúvida que hoje em dia a técnica científica e a organização industrial permitem cada vez com menor trabalho alcançar uma maior produção, isto é, com menor esforço um maior bem-estar.
Já se fala de dar, além do sábado, também a sexta-feira, e de reduzir as horas de trabalho dos outros 4 dias. Ora, o perigo reside no fato de que tal abundância de tempo e enriquecimento de meios não seja usado em sentido evolutivo, isto é, não como um capital utilizado para realizar um trabalho mais alto, mas em sentido involutivo, ou seja, capital dissipado em satisfações de tipo inferior, não para facilitar um impulso mental e espiritual, mas para abandonar-se, em descida, embrutecendo-se em materialidade. Saberá o homem fazer bom uso do aumento de poder que ele hoje tem nas mãos. Depois de longos estacionamentos de milênios durante os quais a humanidade jazia em posição estática que julgava definitiva, chegou a hora na qual tudo tende a dinamizar-se para pôr-se em movimento seguindo um princípio oposto e deslocar-se para alcançar novas posições. Mas o caminho está traçado pela lei, como já deixamos entrever, não pode verificar-se a não ser ao longo do percurso involutivo ou evolutivo. Ou se avança em direção ao S, ou se retrocede em direção ao AS. O perigo reside no fato de que, em vez de melhorar dirigindo-se em direção ao S, este movimento desliza em direção ao pior, deslocando-se para o AS. No 1 grau Celsius ASO caminha-se para a salvação, no 2 graus Celsius ASO, para a perdição. O fato não é novo na história, e se bem que em proporções menores, já se verificou. Poderia suceder para toda a humanidade aquilo que sucedeu no passado para as classes sociais chegadas à fase de aristocracia, que é a da vitória segura e posição privilegiada estabilizada na riqueza e no ócio. Então aquelas classes sociais, chegadas àquele ponto de sua ascensão, em vez de continuar o esforço evolutivo, se deixaram descansar, gozando o fruto do passado trabalho de conquista. Sucedeu então que, terminado o esforço e o exercício, perderam a capacidade e com isto o poder. Iniciou-se a corrupção, o enfraquecimento e a descida, para dar lugar a outras classes sociais que sobem do fundo onde se sofre e se luta, mas se aprende e se avança. Esta é a história da ascensão, florescimento e queda das civilizações. Antigamente este fenômeno abarcava só um limitado grupo humano, deixando a outro a possibilidade de substituí-lo logo que aquele decaía. Mas no caso atual o fenômeno se estenderia a toda a humanidade, já que brevemente, com a técnica e o trabalho, ela acabará por encontrar-se nas condições de abundância nos quais se encontrava o Império Romano no seu apogeu ou a aristocracia francesa antes da Revolução. O perigo está em que agora, se toda a humanidade chegar a elevar o seu nível econômico, se difundam nela as perigosas características dos ricos, anteriormente limitadas a uma só classe social, as que corrompem e destroem, por inconsciência dilapidadora, no ócio e bem-estar gratuito. Isto é que poderá suceder para a humanidade se ela não souber transformar a abundância, fruto dos seus novos poderes produtivos, num instrumento para um renovado esforço a fim de continuar avançando, em vez de preguiça e gozo. Superado o trabalho material, o novo labor deveria ser de tipo intelectual, cultural, espiritual. Havendo-se libertado o homem da antiga forma de esforço penoso, que o embrutecia, atando-o à necessidade de satisfazer as suas necessidades mais elementares, seria indispensável, para não retroceder, que ele continuasse ainda a sua atividade, mas dirigindo a conquistas mais altas. O homem, no entanto, é o mesmo de antes, com idêntica forma mental. Subsiste, portanto, o perigo de que ele continue comportando-se como no passado, isto é, que em vez de encaminhar-se em direção a mais altas conquistas, comece a exceder-se em satisfações de tipo inferior, seguindo seus impulsos de involuído, entregando-se assim ao abuso com a excessiva satisfação dos instintos mais atrasados, em vez de se entregar à conquista de um progresso ulterior. Pode-se chegar, então, ao despertar e fortalecimento da besta em vez da construção do anjo ou do super-homem. O bem-estar,
posto assim nas mãos de um dado tipo biológico ainda não bastante consciente para saber fazer bom uso dele, poderá produzir mais mal que bem. Constituirá portanto para ele não uma vantagem mas um dano, porque então a sua atividade, encaminhada em direção extrovertida em vez de introvertida, se dirigirá e não ao desenvolvimento da parte espiritual, mas apenas à multiplicação de comodidades do corpo, com o fim em si mesmo, evolutivamente de escassa importância. Tomar o bem-estar material não como meio de progresso, mas como o maior objetivo da vida, é prostituição do espírito, emborcamento de posições, continuação do caminho em descida em vez de em ascensão. Assim ao ideal se substituirá ao utilitarismo, a fé criadora, o séptico cinismo, a fraternidade, o egoísmo, ao progresso, o estacionamento. O perigo está em que ele termine transformando-se em regresso, num requinte potencialização de animalidade. Tanto o progresso será inútil se a humanidade quiser entregar seu ideal de viver somente para gozar a vida, e se ela se detiver numa exteriorização com fim em si mesma, em vez de fazer do progresso um meio para alcançar uma interiorização que utilize os valores materiais para desenvolver os espirituais. Se o momento é perigoso, ele é no entanto também maravilhoso porque oferece possibilidades desconhecidas em outros tempos. O que impele a vida sempre para diante é um irrefreável anseio em direção à felicidade. É o S que sempre chama e atrai desde longe. A felicidade não se pode encontrar senão evoluindo em direção ao S. O erro consiste em buscá-la no inverso, isto é, evoluindo em direção ao As. Caminhando para trás para satisfazer-se com o pior em vez de com o melhor, se acaba por encontrar, em lugar de alegria, dor. Ora, necessita-se muito mais de sabedoria, a fim de não matar ninguém, para dirigir um automóvel numa corrida, ou um avião, do que uma simples carroça. Eis o que se pode conseguir com tais meios. Existirá no entanto hoje, tal sabedoria ou teremos de conquistá-la duramente, errando e pagando. Temos, com a libertação do trabalho material, a possibilidade de dispor de muito tempo, mas que usos saberemos fazer de semelhantes vantagens? Rara é a oportunidade presente e cumpre-nos aproveitar as circunstâncias atuais, que não será fácil venham a repetir-se. O homem encontra-se perante perspectivas ilimitadas, com liberdade e poder, mas também com uma responsabilidade desconhecida nos séculos passados, lançado velozmente em direção a radicais mudanças de vida, com imensa possibilidade de novas realizações e proporcionadas consequências de alegria ou dor. Damo-nos conta porventura de que desastre representaria para a humanidade não saber fazer bom uso de tais possibilidades e usá-las pelo contrário no sentido de degradação? Que imensa dor, pois, constituiria haver caído e ter de ficar embaixo, e que tremendo trabalho seria necessário para sair e voltar a subir, a fim de reconquistar a posição atual. Tudo isto não é fantasia, mas, pelo contrário, está estabelecida pelas leis que regulam a técnica da evolução. O esforço para evoluir não deve nunca deter-se. O suprimir as dificuldades a superar e o esforço necessário para vencer e fazer avançar a vida, acaba por corrompê-la e corroê-la. Estabelecida a satisfação de todas as necessidades e desejos, resta o vazio, a inaptidão, a decadência por falta desse dinamismo vital no qual se apoia a técnica construtiva das qualidades. Quem renuncia à sua contínua autoconstrução se destrói. Pode-se controlar, na vida individual assim como na história, que resultados produz o fácil bem-estar. Tal posição de favor que no passado liquidou apenas uma classe social, hoje pode estender-se a toda a humanidade, o que será sua destruição em massa. A salvação está em continuar o trabalho com atividades mais elevadas, de caráter intelectual e espiritual, em utilizar a libertação das necessidades materiais para levar a vida a um plano mais alto. Saberá o homem fazê-lo? Ou preferirá corromper-se na inércia, em vez de acelerar o passo em direção a mais elevados níveis biológicos?
Neste sentido, a prosperidade pode constituir um perigo, um alimento grato, mas venenoso. Saber ser rico é muito mais difícil e arriscado do que ser pobre. Seria uma coisa nova na história ver uma sociedade rica que não se arruine. Cada conquista perde valor, se não serve para avançar. O caminho da subida está feito para ser percorrido. A lei é progredir. A evolução é uma pista onde não é possível deitar-se para dormir. A vida reside no movimento. Se para, chega a morte. Todo o universo é movimento e apoia-se no movimento. Hoje o homem possui os meios para realizar um grande progresso. Se isto não suceder, a responsabilidade será sua, assim como as consequências. Que o momento esteja madura para mutações profundas o mostra o estado de agitação em que a humanidade se encontra. Sente-se, difundida, uma insatisfação em relação ao passado e uma preocupação em renovar-se a todo custo. Todos os valores tradicionais são sujeitos à revisão e, mesmo que não se saiba qual deva ser o novo, o velho está em liquidação. Faz-se o vazio com a indistinta avidez de encher a vida com novos modos de pensar e agir. Estamos ainda na fase da tentativa. As novas formas, nas quais querem modelar a nossa existência, não apareceram. Caminha-se ainda cegas à procura de alguma coisa completamente diferente a que um vago instinto nos leva, e que não sabemos o que seja. Mas a ânsia de renovação é indubitável, apesar de não se saber onde ela quererá desembocar. Por essa estrada se deverá chegar a um novo tipo de vida, no qual os fermentos agora em ebulição, tendo se desenvolvido, se afirmarão e fixarão. Nota-se em tudo isto a agitação febril do momento crítico, o esforço da conquista, a incerteza perante o desconhecido. Isto acontece em todos os campos, em cada manifestação do pensamento e das atividades humanas. Desde as descobertas científicas até as ideologias políticas, da técnica à moral, das religiões à arte, está amadurecendo todo um novo modo de ver as coisas e de conceber a vida. Tudo isto ainda se induz em forma de uma ansiedade indistinta nos espíritos, e assalta o homem como uma febre em que ferve a ânsia da hora crítica na qual ele deve decidir se avança ou retrocede. A evolução faz pressão de dentro instando o homem a ir para a frente, obsessionando-o com a avidez de avançar confusamente, que explode no inconsciente. É a ânsia de chegar ao novo estado em expectativa para o qual tudo está pronto, mas que ainda espera, porque para seu aparecimento necessita ser fecundado pela adesão do homem e do seu indispensável esforço. Está incitando todo o passado que trouxe a vida até aqui e agora está fazendo pressão para que esta possa ascender mais. Este esforço deve ser nosso e livremente desejado. A lei guia o fenômeno, prepara tudo e no momento decisivo, dá-nos um impulso para a frente. Mas nós devemos assumir o esforço de subida, a isto nos decidindo espontaneamente. A vida sabe que agora, se quisermos, existem as condições para conseguir o objetivo, realizando o salto para frente. Chegou portanto o momento de usar as nossas forças. Alcançado este ponto da evolução, existe a possibilidade de superar o fosso. Devemos saber superá-lo. Semelhantes condições favoráveis nos colocam na posição de responsáveis. A vida sabe que, se desejarmos, podemos vencer as dificuldades. Devemos portanto saber vencê-las. E não quisermos, a culpa será nossa, com as suas consequências. Tudo está pronto. Falta somente a nossa boa vontade, a nossa adesão e decisão. Logo, a conquista e o resultado serão nossos. É justo então que o esforço também seja nosso. Quando tudo está pronto, as condições favoráveis existem para assegurar o êxito, ajudando o esforço, e negar-se é culpável. Esta é a hora. Amanhã tais condições poderiam não encontrar-se mais e não restaria senão o prejuízo com o qual se paga o erro. Agora o fenômeno está maduro. A lei fez a sua parte para preparar a sua chegada. O resto corresponde ao homem que, com o seu esforço, deve realizá-lo.
Eis aí a gravidade do momento histórico, a posição em que a humanidade se encontra ao longo do caminho de sua evolução. O que está em jogo é a sua felicidade futura, que pode, pelo contrário, chegar a ser a sua infelicidade. Se o homem não souber decidir-se a subir mais, cairá.